Meus amigos e minhas amigas, muito bom dia. A gente não tem culpa de nada, uma ótima semana pra gente. Olha a minha cara de tristeza e de indignação. Primeiro com o que eu vi no Morumbi, no jogo do São Paulo contra o Palmeiras, onde o São Paulo estava ganhando por 2-0 no primeiro tempo e o seu centroavante sofreu um pênalti escandaloso, cristalino, que o juiz lá, Ramon Abate Abel, aquele mesmo safado que fez aquela lambança aqui no Rio de Janeiro no jogo passado contra o Cruzeiro, lembram? O cara na maior cara de pau não deu um pênalti escandaloso que o próprio PC Oliveira, que é aquele ex-árbitro lá da arbitragem da TV Globo, confirmou que foi pênalti sim, e o juiz sequer foi chamado pela gangue do VAR, porque aquilo ali só pode ser uma gangue, para rever o lance na televisão. E pior, logo depois, numa entrada criminosa do Andréas Pereira, que é mau caráter, que quase quebrou a perna do jogador do cara do São Paulo, ele não expulsou o Andréas Pereira e novamente o VAR ficou quietinho, todo mundo ficou espantado com aquilo. E outra vez o PC Oliveira disse que era realmente lance para expulsão, e foi sim. Garfaram o São Paulo na maior cara de pau, uma vergonha escancarada essa arbitragem desse cretino, desse Ramon Abate Abel e seus asseclas do VAR. Aquilo ali é uma quadrilha, tem que ser todo mundo preso. Se ele tivesse dado o pênalti, o São Paulo poderia ter feito 3-0 e o Andréas Pereira seria expulso. Eu duvido que o Palmeiras teria forças para virar aquele jogo como fez, Por ele ter garfado aí o São Paulo na maior cara de pau, o Palmeiras, que é um bom time, foi lá com toda a sua competência e categoria, liderado pelo excelente técnico Abel Ferreira, que técnico maravilhoso, e virou o jogo em pleno Morumbi para 3-2 e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. E quando chegou a hora do Flamengo fazer a sua parte, que era vencer um time do Bahia, que só tinha 3 titulares, minha gente, 3, estava todo mundo machucado, ou então estava cumprindo suspensão por cartões amarelos. Meu Deus do céu, para que serve aquela estatística, 16 anos sem ganhar do Flamengo, 300 joga vá pro cacete, os caras que aprontaram aquela vergonha estão muito mal comigo de conceito. Como é que pode um cara que jogou tantos anos na Europa, um cara cascudo, como esse tal de Danilo, que ganha R$1 milhão por mês, fazer aquela merda que você fez, ô Danilo? Levanta o pé daquela maneira na cabeça do jogador do Bahia e foi expulso aos 12 minutos do primeiro tempo. Você realmente lascou tudo. E para piorar ainda mais a nossa situação, o nosso técnico Felipe Luiz, totalmente perdido, deu a sua colaboração para o desastre ficar ainda maior, ficar completo. Ele tirou novamente o Pedro para colocar o Cleiton, que por sinal entrou muito mal, o moleque está sem ritmo de jogo, e com isso o nosso técnico demonstrou que queria garantir aquele 0-0, ficou todo recuado, todo mundo lá atrás, todo mundo numa tremenda ônibus, agora foi o ônibus do Flamengo, sem ataque, porque a contratação mais cara da história do clube, o tal de Samuel Lino, novamente não fez nada. Opa, para aí, eu já ia me esquecendo, ele perdeu um gol cara a cara, que até eu fazia, ao invés dele dar aquela cavada e cobrir o goleiro, ele chutou bizonhamente, ele quis foi se livrar da bola, só pode ser, chutou em cima do goleiro. Ô Samuel Lino, vai pro raio que te parta, sem vergonha. Uma lástima, os muros hoje da Gávea amanheceram todos eles pichados com a palavra Samuel Lino, você é peladeiro, fora! Ô Felipe Luiz, meu filho, por que você não rearrumou o time com a expulsão do Danilo, ao invés de simplesmente tirar o Pedro, seu grande desafeto? Porque você não deu uma recuada aí no De La Cruz, ou então no Jorginho, fazia os caras botar ali, ficar ali naquele meiozinho e deixava o Pedro lá em campo, cara.
Mas eu sei por quê, o Felipe Luiz, porque você não gosta do Pedro, você tem raiva do Pedro, você só colocou ele por causa da pressão da torcida, cara. E para aumentar mais a sua cagada, no final do jogo, você colocou o despirocado do Wallace Young, ô moleque despirocado, cara, que quando entrou ele estava parecendo que tinha fumado aquele cigarrinho do capeta. Moleque, porra, fora, moleque, fora! Moleque, você tem pouco tempo e você barbarizou e acabou sendo expulso. E se eu fosse o Boto, esse cara também, outro incompetente, ele não jogaria mais no Flamengo. Parece que ele fez de propósito só para sacanear o Felipe Luiz. Só pode ter feito isso, porque não é normal o que ele fez. Mais uma vez você colocou o seu grande amigo Bruno Henrique, né, que há muito tempo, infelizmente, cara, não joga mais nada. Não, você insiste com o cara, você quer botar o cara de qualquer maneira em campo e sempre sobra para o coitado do Pedro. Felipe Luiz, você é tão incoerente que você acabou o jogo cheio de atacantes querendo um empate. Você tirou a Arrascaeta. Quem que vai lançar a bola para o atacante, cara? Não tem ninguém para lançar, cara. Você deveria ter pensado nisso antes de ter tirado o coitado do Pedro e depois tirou a Arrascaeta. O Pedro só jogou 12 minutos. O Pedro é vice-artilheiro dessa porra com 10 gols, cara. Ô Felipe Luiz, acorda aí. Como é que você tira o cara todo o jogo, cara? Me se liga aí, malandro. Você tirou a Arrascaeta também. Por quê? O cara a qualquer momento decide o jogo. Foi o cara que deu aquele bolão para aquela bosta de Samuel Lino fazer aquela merda que ele fez. Desse jeito, cara, você não vai terminar essa temporada pelo Flamengo. Já tem muita gente aqui dizendo que você perdeu o vestiário, que você é paneleiro, que você tem muitos jogadores insatisfeitos com você, subiu a sua cabeça o seu futuro promissor de técnico. Se liga aí, Felipe. Eu sou o seu defensor, cara, mas eu, sinceramente, eu já estou quase concordando com os que dizem que você é inexperiente, que você é teimoso, que você não tem punch no campo, que você é muito paradão, você é totalmente diferente do técnico do Palmeiras, que grita, dá esporro. O time começou bem, Felipe. Será que os números subiram a sua cabeça, meu filho? E se você continuar nesse comando aí do time, eu tenho certeza que o Pedro vai pedir para sair, como aconteceu com o Fabrício Bruno, que é um grande zagueiro, está fazendo falta, e hoje é da seleção brasileira. Cadê o Michael, cara? Bota o cara para jogar, o cara ganha R$1,5 milhão por mês e você não relaciona nem o cara. É muita sacanagem sua. O time está em queda desde aquele empate contra o Grêmio aqui no Maracanã, cara. O time antes era vertical, era um time muito elogiado por todo mundo. O time ia para cima, como o Palmeiras passou a ser um time sem raça, um time sem vontade, um time que parece não ter vergonha na cara. Os caras ganham milhões de salários e não correspondem em campo, salvo, é lógico, algumas exceções. O Arrascaeta, tem muita gente ali que ainda vai se salvar. O Saul fez falta, sim. Por que você não colocou o Cebolinha no lugar de Samuel Lino? Você preferiu colocar a sua outra grande paixão, que é o Plata, né? Que nem foi convocado para a seleção porque não está jogando porcaria nenhuma. Mas você, não, você é o seu grande admirador porque ele marca, porque ele volta para marcar. Agora, fazer gol que é bom, nada. Não faz gol, não faz nada. O time perdendo e os caras dando toquinho para trás, ir para lá, ir para cá, e joga para cá. Porra, só o Rossi, coitado, parecia que estava incomodado com aquela situação. E aos berros, né, ele estava tentando empurrar o time, foi para frente que nem um desesperado, acabou quase fazendo uma besteira, mas ele tentou, porra. Um desastre para ser esquecido essa partida de ontem. Você, Felipe Luiz, você parece um treinador que sempre faz tudo igual. Você não tem um plano B, cara. São sempre as mesmas substituições, as mesmas jogadinhas. Você pensa só em marcar, marcar e marcar. Jogador não aguenta correr tanto tempo assim, cara. Jogador, porra, é ser humano. Os adversários é que tem que marcar o time do Flamengo, Felipe Luiz. O Flamengo é muito grande, cara.
Onde já se viu um centroavante como o Pedro dentro da área marcando, que nem um desesperado? Coloca o cara para marcar só até o meio de campo, cara. Porque senão ele não vai ter pernas para atacar, ele não consegue chegar lá na frente, porque ele está cansado. Ele é ser humano, porra, ninguém aguenta. Você fazia isso muito bem, estava dando certo. Por que você mudou, Felipe Luiz? Que deu na tua cabeça, cara? O Flamengo é muito grande para jogar dessa maneira, se defendendo, cara. Nós temos é que marcar gols para ganhar as partidas e tá faltando é gol, cara. Tá certo que a expulsão do Danilo foi um balde de água fria, foi um baque, né, pro time. Mas, cara, eu já vi muito time aí ganhar jogo com um a menos. E ainda mais contra um time do Bahia totalmente desfigurado. Os caras estavam com 12 ou 13 desfalques. Mas para isso o técnico tem que ser ousado, tem que ter colhão roxo e não cagão como você foi ontem quando tirou o Pedro para colocar um zagueiro, cara. Essa eu não vou engolir, Felipe Luiz, se você não se mexer, se você não baixar a sua bola achando que é o Guardiola, é o cacete a quatro e voltar a ser aquele técnico agressivo que você era, nós não vamos ganhar nada, infelizmente, esse ano. E eu, como rubro-negro raiz que eu sou muito, mas gosto muito desse time. Eu estou muitíssimo chateado com você e preocupado com isso. Ainda tem tempo para a gente se recuperar, Felipe. São 10 rodadas ainda que a gente tem pela frente. Reveja, pelo amor de Deus, as suas convicções. Larga a mão do Bruno Henrique, você vai morrer abraçado com ele, cara. Dá mais atenção pro Pedro, cara. O Pedro junto com a Arrascaeta, os dois podem salvar o seu emprego, meu filho. Abre teu olho, Felipe Luiz.